Você pensa que é só gente mais velha que fica surda, né? Tá enganadíssimo. Pelo contrário, sabe que cada vez mais é maior o número de jovens que estão perdendo a audição. E olha, eu vou te falar uma coisa, por conta da imprudência. Claro que tem gente que perde por conta do trabalho. São mais de 400 milhões de pessoas têm algum problema auditivo no mundo. A maioria delas por conta do trabalho mesmo que exercem, da profissão que exercem. E também ao longo da idade, ao longo dos anos, eu estava falando, doutor, que até o ouvido cansa, né, doutor? Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo sempre. Como vai, querida Keila? Tudo bem, querido? Até o ouvido cansa, então mais gente idosa é que tem mais problemas de audição, né, doutor? É natural. Uau, veja bem, por que as pessoas perdem a audição com o passar do tempo? Porque a própria natureza, eu digo sempre, gente, não tem jeito. Todo mundo tem que morrer um dia, não é assim? Infelizmente é uma realidade. Então, quando a pessoa vai perdendo a audição, ela vai, de certa forma, já chegando um pouquinho ao final da vida. Mas nós somos egoístas. A medicina quer deixar o ser humano cada vez mais aqui, não é verdade? E pelo menos enquanto está aqui, viver melhor, né, doutor? Sempre viver melhor. Qualidade de vida, né? Então, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar como poder ajudar vocês a não terem problemas de audição, ou os que têm como resolver melhor. Porque a gente sabe muito bem que a população está envelhecendo cada vez mais. Em 2050, nós teremos mais idosos do que jovens e adolescentes. Doutor, existe, por exemplo, porque a gente acha que quando é novo, nada vai acontecer com a gente, né? A gente está imune a tudo que é doença, pode fazer o que quiser. O povo que bebe demais fala, não tem problema, eu sou novo ainda. Pessoa que ouve som alto demais. Realmente, o som muito alto, ele interfere na nossa audição, doutor? Sim, interfere e muito. E eu vou explicar por quê. No nosso ouvido, nós temos aqui, ó, vamos ver aqui? Nós temos então a orelha, o canal do ouvido, a membrana do tímpano que fica aqui. Tá. E o caracol, que é um órgãozinho que fica lá dentro. É um caracol mesmo? É um caracolzinho mesmo. Esse caracol é o nervo da audição. Mas olha que lindo, ele transforma ondas sonoras que vibram na membrana do tímpano em impulsos elétricos que vão para o cérebro. Então, que é o que faz a gente ouvir. Vocês podem imaginar como isso é uma coisa delicada e sensível? Assim como qualquer outro órgão no corpo humano, quando a gente sobrecarrega, por exemplo, eu ponho a mão aqui, mas se eu bater forte vai machucar. Se eu olhar para o sol, vai machucar meu olho. Então, se o som é muito alto, também. Então, muito cuidado vocês jovens, porque fica ouvindo o MP3 muito alto, no transporte, no ônibus, no metrô, estudando, porque hoje é moda assim, os jovens, eles estudam ao mesmo tempo que eles estão ouvindo música. Cuidado, a sobrecarga, o excesso do ruído no nosso ouvido pode levar a lesões definitivas, irreversíveis, não tem remédio, não tem cirurgia, não tem aparelho, não tem o que fazer. Doutor, cuidado. E é isso que, vamos começar até mostrando aqui, é isso que causa a diminuição da audição? É uma das causas. Então, nós temos como diminuição de audição, nós temos o sintoma da pessoa começar a referir que não está ouvindo, né? Mas sabe o que acontece? Muitas vezes as pessoas não aceitam isso. Elas falam, não, eu estou ouvindo bem. Eu estou ouvindo bem. Não vem falar que eu não estou ouvindo bem, porque a pessoa não percebe. Perdão. Então, existem outros sinais que eu trouxe aqui para vocês, para explicar para vocês que não é só a falta da audição que reflete a perda. Muitas vezes, sinais indiretos. Vamos ver como é que é? Vamos ver que às vezes a gente ouve e não ouve. Pois é. Audição, então, diminuída. Ouvir e não entender. Que é o que eu falei, ou parece que ouve uma coisa... Às vezes a pessoa, exatamente, então ela tá lá olhando e não entendeu. Tem outra coisa, sabe o que é? A pessoa aqui faz de conta que não entendeu. Então a pessoa... faz de conta que ouviu, mas não ouviu. Faz de conta que entendeu. Mas não tá ouvindo nada. Não tá ouvindo nada. Aí ela fica com receio, sabe de quê? De ficar perguntando, mas o que você falou? O que você falou? Então sabe o que ela faz? Faz assim, tá bom, vai. Faz de conta que entendeu. Outra coisa, quantas vezes
a pessoa vai lá, você que vai na casa da mamãe e da vovó, toca a campainha, ninguém atende. Aí você fica bravo, você dá uma bronca dela, mas ela não ouviu mas daí a campainha. ela fala, vou te falar por experiência própria, Isso. ela fala que você não tocou a campainha. Isso, e aí que você não telefonou. Isso, mas aí que a gente deve somar todas essas informações para criar um quadro e explicar para a pessoa que verdadeiramente ela não está ouvindo bem. Direito. Exatamente, o telefone. Outra coisa também... Que é o que eu falei. Televisão. Aí a pessoa, às vezes você liga para casa da pessoa, dá para ouvir a televisão muito alto demais, porque ela tá lá. Outra coisa terrível, gente, olha aqui, ó. Ouvir e entender errado. Que é o que eu falei pro doutor, que você lembra da Praça da Alegria? Antigamente tinha uma velhinha lá com Nóbrega. Nossa, que horror. E aí o que todo mundo fazia? Dava risada, não é isso? Hoje, gente, olha aqui, ó. É politicamente incorreto. Você não pode tirar sarro de uma pessoa. Naquela época, sim, mas hoje você não pode. Então, às vezes a pessoa fala assim, pai, traz pra mim uma escada. Ele fala, o quê? Uma estrada? Estrada onde que você vai viajar, filho? É igual a velhinha. Não é assim? Então a gente tem que ter cuidado. Outra coisa, quando alguém chama atrás da gente, a pessoa não localiza a fonte sonora. Você ouve alguma coisa, mas não sabe de onde vem. Aí sabe o que acontece? Olha aqui, ó, o que acontece. A pessoa vira pra cá, onde é que você tá? Onde que você tá? De onde você falou? Porque a perda auditiva, às vezes, não é igual de um ouvido pro outro. Então entendi. ela confunde a origem da fonte sonora. Mas agora eu vou mostrar pra vocês, gente, o que eu acho que é pior. Uma das piores coisas que existem nas perdas auditivas, que é a falta de aceitação do idoso. Mas é a própria pessoa também que não se aceita, né, doutor? Ela procura se isolar do ambiente porque ela fica com vergonha, ela fica com medo de ser... toda hora a pessoa tirar o sarro dela. Tem gente que não aceita o uso de aparelhos, né, doutor? Não Tem aceita. Também, e aí o que vai acontecer acontecer aqui? Ó, o que está escrito aqui, gente? Depressão. Ó, depressão. Então, como sempre. Como nós vimos agora, não escutar não significa apenas aquele negócio. Tem vários sinais. Fiquem alertas a todos esses sinais. Agora, mas aqui. esses sinais, eles podem começar a ser perceptíveis muito antes da idade de nos tornarmos mais velhos? Muito importante isso que você falou, porque a sociedade hoje está cada vez tecnologicamente evoluindo. Então, olha aí, eu tive um caso recente de uma gestante que trabalhava num lugar muito barulhento e o bebê nasceu com perda auditiva pelo ruído ambiental. Meu Deus! Porque a partir de 20 semanas, a partir de mais ou menos 5 meses, o bebê já escuta. Então a mãe trabalhava num lugar tão barulhento que o que aconteceu? O bebê teve perda auditiva, isso é um caso real. Então, outra coisa, bebês prematuros que ficam nas UTIs, com aquele barulho de aparelhos, porque o funcionário da UTI, o médico, o enfermeiro, entra e sai, ele dá o plantão e ele vai embora. O bebê fica, às vezes, 30, 40, 50 dias. Então, também pode ter problema. Pode. E outra questão muito importante é detectar isso o quanto antes. Então, toda a criança que nasce no Brasil, e vou orientar vocês que estão em casa, porque nós estamos falando com o Brasil inteiro, é muito importante, por lei, é obrigatório que todas as crianças façam o teste da orelhinha antes de sair da maternidade. Para saber se tem algum problema, né, doutor? Exatamente. Agora, doutor, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, a gente vê, até na igreja, muitas vezes, o som também é alto, por conta de louvores e tal. E muitas vezes tem crianças muito pequenas, até que sentam mais lá na frente. Isso também não faz mal para a criança? Pode Tem sim. gente que põe aqueles negocinho que parece não é o fone, né? Para adulto às vezes usa, mas é um protetor mesmo, que é um algodãozinho. Isso resolve? Veja, eu acho que todos devem cultuar suas religiões, os cultos, como preferirem. Mas show também, que o povo também leva para show. Se esse local é muito alto, procure orientação do médico. Muitas vezes, não só um algodãozinho, porque muitas vezes as pessoas colocam algodão e às vezes entra o algodão, aí depois tem que ir no médico tirar. Esses protetores também, para a criança, às vezes não é bem adequado. Tem algumas formas que o médico sabe orientar. Então, caso você possa ir ao médico otorrino, vá para ter a orientação. Caso não, eu recomendo que não fique próximo das caixas de som, porque é claro, a igreja é grande.
Vai lá mais para trás. Vai lá mais para trás, né? Agora, show não é adequado mesmo, né, doutor? Levar criança muito pequena em shows, né? Porque qualquer lugar que você tiver num show vai estar barulhento. Hoje em dia... Barzinho, tem gente que a gente vê a mãe lá segurando Hoje é um problema social terrível, que eu sou extremamente, frontalmente contrário. Gente, bebê é um ser humano delicado. Hoje a sociedade, sabe o que faz? Pega o bebê, leva pra festa, como você falou. Leva, gente, pequenininho. Agora é assim, nas maternidades virou moda fazer buffet dentro do quarto da gestante. Eu não sabia. Cheio de visita. Não pode, né, doutor? Não pode, tem doutora, que a partir de qual resguardar. idade? De quantos meses a criança pode começar a ser mais sociável? Eu acredito que, no mínimo, a partir de 6 meses. O ideal é a partir de 1 ano. Aí você fala, mas como assim? Eu vou deixar meu bebê? Não, não é isso. É que você tem que tomar cuidado, porque pessoas, às vezes, vêm gripadas, resfriadas com o vírus, e isso pode, inclusive, levar a problemas auditivos que, às vezes, são definitivos. Doutora, vamos falar de nós agora, mais velhinhos um pouco do que o bebê. Não tanto. Por exemplo, uso de celular. Eu não sei se acontece isso com a maioria das pessoas, mas eu tenho o hábito de sempre atender o celular do mesmo lado. Isso, é muito sempre, comum. como eu sou canhota, do lado esquerdo. Aham. E eu noto, às vezes, que se eu coloco do outro lado, parece que eu ouço melhor do lado que eu utilizo menos. A gente vai perdendo a audição também por causa do uso excessivo de celular? O uso excessivo do celular pode sim levar a perdas auditivas, mas em geral quando ele é utilizado de modo profissional, quer dizer, a pessoa ficou o dia inteiro lá no celular. Mas a sua pergunta é interessante para criar para vocês que estão em casa e para você também, Keila, uma orientação importante. Para quem está exposto a ruídos assim, procure fazer um teste simples que chama audiometria, gente. É um exame muito simples. Tem no Brasil inteiro. É fácil, é uma cabine pequenininha, não dói. Coloca um fone de ouvido, ouve sons e mas isso daí já eu orienta. Daí eu percebo que realmente o meu lado esquerdo ouve menos que o direito. Isso. Tem remédio para voltar a ouvir? Se a perda é causada pelo nervo auditivo, não. Mas quanto antes detectar, 2 coisas vão acontecer. Primeiro, você vai ter esse conhecimento para não piorar. Então você vai ter que alternar. Tem muitas pessoas que também chegam no consultório e falam assim, eu não estou ouvindo bem desse lado. Aí você faz audiometria igual, mas aí é uma sensação só, não é uma perda. Doutor, quem trabalha muito tempo no trânsito, por exemplo, né? Eu conheço casos de pessoas de caminhoneiros, por exemplo, que passam a vida inteira dirigindo aquela barulheira, aquele vai e vem e vai perder. Já é notável que perdeu a audição e começa a falar, né? Porque a gente fala mais alto quando a gente ouve menos, né, doutor? É verdade. Porque você não está ouvindo menos, mas você está achando que o outro também não está. Você não tem o retorno, exatamente. É verdade. Isso é comum também? Porque daí comum. tem coisas que eu fico pensando, doutor, como é que a gente vai fazer para se proteger? O trânsito é louco, a pessoa trabalha no trânsito, como é que faz, doutor? E agora, como é que é no xadrez? Se chama cheque, não é checkmate que você me colocou. Calma. Gente, é claro que é muito difícil, mas a atualidade, a modernidade, ela está levando a lesões. Então, veja, existem estudos que mostram que 70% das telefonistas profissionais têm lesões auditivas. Metalúrgicos, indústria têxtil, taxistas, motoristas de caminhão. Tem ninguém ouvindo bem mais, né, doutor? Essa é a verdade. Nós estamos criando uma legião de surdos. O futuro, infelizmente, é de indivíduos cada vez mais surdos, porque não se protege, não se cuida. E lembrar que a população está envelhecendo, ou seja, você que está em casa terá muitos anos de vida ainda, então se cuida, porque pode incomodar. Aliás, Keila, vou falar um negócio aqui. Será que perda auditiva incomoda só pela falta da audição? De jeito nenhum, sabe por quê? Porque a perda da audição pode ser acompanhada de irritabilidade, zumbido, uma abelha dentro do ouvido, pode gerar distorção de sons, indivíduos, sabe, que, por exemplo, coloca o garfo na mesa, às vezes pega uma sacolinha de supermercado, quando embrulha a sacolinha, sente aquele incômodo. Então, as perdas auditivas podem gerar outros uma hipersensibilidade. Sintomas. Sem dúvida nenhuma. Doutor, vamos falar de limpeza. Vamos lá. A gente tem que tomar banho e pegar o cotonete e passar todo dia para limpar o ouvido? De jeito nenhum, não. Mas aí, porque, não pode. Porque eu fico pensando, vendo esse orelhão aqui, o que eu imagino? Que não dá para, quando você coloca o negócio lá, o cotonete,
Estou falando de cotonete bom, porque se for ruim ele ainda machuca, porque tem pouco algodão que eles Isso colocam. quando não solta o algodão lá dentro. Quando já é aconteceu porcaria, comigo, já acontece. Daí não pode. ele vai até aqui só. Isso. O que acontece? Eu estou empurrando a sujeira mais para dentro? Com certeza. Vamos pegar esse orelhão aqui. Vamos mostrar esse orelhão aqui. Olha, gente, vocês estão vendo que aqui é a região que tem pele e aqui só tem osso. Não, a pele é muito fininha. A cera é produzida aqui fora. Aqui dentro não tem produção de cera. Por que você produz cera, doutor? Me explica. É coisa que só Deus para explicar, doutor? A cera é uma das coisas melhores do corpo humano. A Sério, cera doutor? tem Não é meio nojento, não? Bom, mas tem um monte de coisa que se você interpretar assim é nojento. Saliva Mas ela pode serve ser pra quê, doutor? xixi, cocô, Pra mas o que que eu ela posso fazer serve, mais? A doutor? gente precisa disso, não tem jeito. Então, veja bem. E pra que ela serve aí no orelhão, doutor? A cera, gente, é maravilhosa. Ela tem propriedades antifúngicas, contra fungo, contra bactérias e também umedece a parede do ouvido. Então, a cera, ela protege toda essa pele, porque vocês têm que imaginar que o canal do ouvido é um canal fundo que não ventila. O ar está aqui dentro, como é que vai ventilar aqui? Então tem chance de formar fungo aqui Mas dentro. então a cera não é para tirar? A cera, o próprio corpo sabe tirar. A própria descamação vai tirar a cera. Mas, alguns indivíduos, isso não acontece. Para isso que precisa de um otorrinolaringologista, para poder remover o excesso. Ah, então peraí. Então, por exemplo, na verdade, a gente não precisa fazer limpeza no ouvido. Não. Naturalmente, não. Não, só da parte de E eu fora. acho que por conta da poluição que deve grudar às vezes. Também, não mas tirar. ó, gente, daqui pra dentro não Não pode. mexa. As hastes de algodão, o cotonete é só aqui fora. Ou tem um jeito Mas aí melhor a parte ainda. de dentro, quem mexe é o otorrino. O otorrino ou o próprio corpo E é humano. aconselhável fazer, sei lá, cada ano, sei lá quanto tempo, uma limpeza? Olha, eu oriento que, no mínimo, pelo menos uma vez a pessoa tem que passar no médico otorrino. Uma vez por ano? Não, pelo menos uma vez na vida inicialmente. Aí depois, a partir dos 60 anos, todos os anos. Aí você fala, pra quê? Eu não quero. Olha, gente, a pessoa nem percebe que às vezes acumulou a cera e a cera está tampando a audição. Às vezes a pessoa nem tá surda de sujeira no ouvido, doutor, falando de uma maneira leiga. Olha aqui, ó, vamos pegar aqui como é que a gente resolve para limpar. Toalha, ok? Uma toalhinha de papel ou a toalha de banho, a gente vem aqui e faz assim, ó. Só na entrada. Só na entrada, não pode colocar lá dentro, porque se colocar lá dentro, pode ter risco, então, de machucar o canal do ouvido, perfurar a membrana do tímpano, quebrar os ossinhos do ouvido, e a gente atende vários casos de traumas de membrana do tímpano, que muitas vezes perde a audição ou precisa de uma cirurgia para reconstruir. Doutor, isso aqui nós estamos falando de adulto. Criança, então, não é para nem passar perto de cotonete, né? De jeito nenhum. Como é que a mamãe limpa? Usa aquela orelhinha desse tamanho? Com a mesma forma, ela pode pegar um papelzinho, o dedo, ó aqui, gente. Só assim, na porta. Só, porque tudo lá dentro, e outra criança pequena se agita. E outra coisa também muito importante, gente, cuidado para não usar o cotonete na frente da criança. Ah, porque senão, ela vai lá É. e acha que é legal, aprende e pega sem querer, um dia você esquece. Eu já tive um caso que a criança pegou no lixo, que a mãe usou, Ai, meu Deus. jogou no lixo. A criança viu, foi lá, pegou e machucou o ouvido. Meu Deus. Sangrou, Ô, doutor, foi um caso terrível. Falando em sangrar, deixa eu te perguntar uma coisa. Acho que não tem nada a ver. Mas a gente vê casos, às vezes, de pessoas que sangram, que o ouvido sangra. Isso tem alguma coisa a ver? Pode ser um sintoma de surdez? Não tem nada a ver. A grande maioria das vezes é trauma. A pessoa machucou com a unha, com um lápis, com um tampa clipe, de caneta. com um palito, com uma tampa de caneta. Tudo de ruim. A grande maioria das vezes são traumas locais. E muito cuidado, porque isso pode infeccionar. Doutor, quando é que é necessário fazer uma lavagem? Ou uma limpeza mesmo no O médico médico? vai avaliar, porque a cera, muitas vezes, ela pode até aparecer por fora, mas ela não tampa a passagem do ouvido. Se ela tampar, aí o médico ou remove com uma pinça, ou com um aspirador, ou com uma lavagem. Mas isso é quando o paciente tem uma oclusão, quando tampa. E isso não é tão incomum quanto parece. Doutor, quando é o momento de procurar um médico? Quando a pessoa ou os familiares ou os amigos começam a perceber que a audição da pessoa está diminuída,
é hora de procurar o médico. Você que é cabeça dura, que todo mundo fala que você não está ouvindo, e você fala, eu ouço bem, eu ouço bem, eu ouço bem, cuidado, porque muitas vezes você perdeu muito tempo. E tem uma outra coisa também que é muito importante, que é terrível. Existem trabalhos científicos que comprovam que a perda auditiva prolongada, não corrigida, pode levar a Alzheimer precoce. Ah, meu Deus! Alzheimer precoce, porque a pessoa, ela se isola do mundo. Ela fica isolada, ela não está ouvindo, ela se isola. O que a gente faz para prevenir Alzheimer? Não é usar a mente e tal o tempo todo? Então, imagine que a audição vai isolando a pessoa. Então, Alzheimer precoce está relacionado à perda auditiva e a correção disso, seja com remédio, seja com cirurgia, seja com aparelho, já elimina todo esse processo. Então, muito cuidado, porque as perdas auditivas não são só um incômodo. Para quem tem, aceite que tenha e trate. Doutor, para encerrar, aparelho também não é um bicho de sete cabeças, né? Que o povo tem um pavor do negócio. Quando você fala com alguém mais velho sobre aparelho, não é assim, né, doutor? Tem os mais modernos, é possível ouvir mesmo melhor através do aparelho, não é? Claro. É uma solução, não é um bicho, né? Claro que sim, o aparelho é uma ajuda, assim como óculos, assim como alguém precisa de uma muleta, alguém precisa de qualquer tipo de aparelho, porque a pessoa usa aparelho no dente e não usa pode no usar a orelha. Então, assim, gente, isso, as pessoas em geral ficam com medo de ser taxada de velha, porque surdo tem mais ou menos uma noção, parece que é velho. Não é assim, é o contrário. Para quem precisa uma solução, tenha orgulho de poder usar, e o SUS oferece obrigatoriamente, gratuitamente, aparelhos auditivos para quem precisa. Doutor, adorei nossa conversa, como sempre. O mês que vem, o doutor Jamal está aqui com a gente, mais uma vez, para trazer, para esclarecer para a gente todos os problemas que podem sim ser resolvidos através da otorrinolaringologia. É muito importante que você esteja aqui conosco para sempre participar da nossa conversa. Se tem mais informações, endereço do doutor Jamal, se você está percebendo que está ouvindo meio errado, que não está entendendo nada, que está difícil até para conversar, porque você não entende direito, jamal.com.br, que daí você entra em contato, tem artigos, tem vídeos, tem o endereço para você marcar a tua consulta, telefone, tudo direitinho. O site do Dr. Jamal é super completo, tem muita informação também. Doutor, obrigada. Obrigado, Keila. Até o mês que vem, se Deus quiser.